Então, boa noite. Dando início a mais uma aula de Direito Penal, pessoal. Ainda dentro do tema Teoria Geral da Pena, vamos estudar medidas de segurança, né? Na aula passada fizemos uma revisão sobre alguns termos, algumas nomenclaturas, né, que vocês estavam em dúvida e a gente discutiu bastante. Foi uma aula que não foi nem gravada, porque foi tudo muito informal, não houve a introdução de conteúdo novo, então eu preferi não gravar. Eu até cheguei a gravar, mas preferi não inserir lá não, para a gente ter uma ordem lógica melhor, principalmente para quem iniciou o curso atrasado e está pegando as aulas agora, né? Então, nosso objetivo é ter uma certa, como eu digo aqui, uma certa... deixar o negócio de forma mais clara e numa sequência também mais inteligível, tá? Então, não vou ficar introduzindo aulas de revisão, aulas que a gente discute de forma mais aleatória, não. Eu deixo sempre só o núcleo da aula gravado, né? Mais uma vez, vou deixar aí, tá? Tema da aula de hoje, medidas de segurança, então. A gente vai estudar estritamente as medidas de segurança, tá? Conceito de medida de segurança. É uma espécie de sanção penal, né? Ou seja, a medida com que o Estado reage contra a violação da norma punitiva por agente não imputável, né? Se o sujeito é imputável, a sanção penal dirigida a ele é a pena, né? Até porque a pena é uma espécie de sanção penal, assim como a medida de segurança. A medida de segurança é dirigida ao inimputável, né? Aquele sujeito que é desprovido de responsabilização penal. Então tá aí o quadro aí para vocês anotarem, né? A diferença entre pena e medida de segurança. Ambas são sanções penais, tá? Medida de segurança também é sanção penal, ok? Assim como a pena. A pena possui uma tríplice finalidade, né? A finalidade preventiva, prevenir o crime, né? Prevenir a prática de um novo crime. A finalidade retributiva, que é retribuir aquele sujeito que praticou o crime, o mal injusto que ele causou a uma pessoa, ou a uma empresa, ou à sociedade de modo geral, né? E também a finalidade reeducativa, ou seja, reeducar esse condenado, né, que cumpriu pena, para que ele retorne à sociedade de forma apta, né, a ser reinserido, por exemplo, no mercado de trabalho, a ser reinserido em uma escola, em uma faculdade, né, na sua própria família, na sua própria convivência social, ressocializar esse preso, tá? A pena, pessoal, trabalha com culpabilidade, né? Todos serão punidos na medida da sua culpabilidade. Então, o agente que cometeu o crime, ele é punido, né, com uma sanção penal, pena, né? Quem é punido, obviamente, é punido com pena. Essa sanção penal, chamada pena, trabalha em torno da culpabilidade. Então, na medida da culpabilidade, ele vai responder com a pena. A pena que pode ser privativa de liberdade, restritiva de direitos ou uma pena de multa, né? Lembrando, pena privativa de liberdade se dá, né, nas categorias, né, ou regimes, né, reclusivo ou detentivo, e a gente ainda tem a prisão simples. E nesses modelos aí nós temos o regime inicial ou o regime, né, melhor dizendo, fechado, semiaberto ou aberto, tá? Reclusão, ou melhor, penas restritivas de direitos, aí nós temos 5 modalidades, né? Por exemplo, aquela questão do... Faltou a palavra aqui. Do final de semana, pessoal, né, que eu digo aqui Semiaberto. Oi? Não, não, não. Regime. Tô falando do regime da pena restritiva de direitos. Eu queria falar daquela pena do final de semana. Restrição de final de semana. Não, desculpa, tá? Às vezes falha aqui. Restrição de fim de semana, dentre outras penas aí restritivas. E temos a pena de multa também, que não tem nenhuma subespécie, né? Multa é multa e pronto, tá? Agora, a medida de segurança, pessoal,
ela é essencialmente preventiva, tá? A pena, ela é preventiva, retributiva e reeducativa. A medida de segurança, ela é preventiva, a função dela é prevenir o crime, né? Ela não tem a função de retribuir o mal injusto causado, até porque o sujeito que cumpre medida de segurança, ele é inimputável, né? Não faz sentido você retribuir um mal injusto a uma pessoa que às vezes cometeu um crime sem nem sequer sabendo o que estava fazendo. E reeducativa também é muito difícil reeducar uma pessoa que não possui o controle contra si mesma, né? Ela não tem a chamada autodeterminação, né? Não tendo autodeterminação, ela faz o que ela nem sabe o que está fazendo. Então, a função da medida de segurança é essencialmente preventiva. Aí eu disse essencialmente preventiva, porque pelo menos, né, num pedacinho, de alguma forma, tem também a finalidade retributiva e reeducativa, mas ela é essencialmente preventiva, tá? E Doutor, nesse sentido, pois não? é, a tríplice finalidade preventiva e distributiva, isso é preventiva, eu podia colocar nela o uso de tornozeleira eletrônica? Não, não. Aí é outra coisa que a gente está Não. discutindo. Nós estamos aqui numa parte teórica da matéria. A gente está Ah, ok. discutindo a natureza da Não pena está e da não tá medida de na segurança. prática ainda. Né? Não, a gente está numa parte bem teórica aqui para entender o que é pena, o que é medida de segurança, porque a medida de segurança é diferente da pena, né? Sim. Se ambas são espécies do mesmo gênero, né, sanção penal, a gente está trabalhando aqui algo de forma mais filosófica, sociológica, Ok. né? A medida de segurança ela trabalha com periculosidade, a periculosidade do agente, né? E não com a culpabilidade, não com aquilo, né, que o sujeito espontaneamente fez, ou até mesmo não fez de forma espontânea, no caso espontânea, né, no caso ali de agir com culpa, sentido estrito, né? Nós temos dolo e culpa, lembrando. E isso está lá na conduta, né? A conduta pode ser dolosa ou pode ser culposa. O dolo é a intenção de agir, né, ou omitir, se for o caso, ou assumir o risco, né, dessa ação ou omissão. A culpa é quando o sujeito age com negligência, imprudência ou imperícia. E a culpabilidade, pessoal, é a necessidade de penalizar uma conduta em razão ali da prática, né, deliberada daquele crime, seja na modalidade dolosa ou na modalidade culposa, tá? Agora, a medida de segurança ela trabalha com periculosidade. O sujeito é perigoso para a sociedade. A gente até discutiu, né, o exemplo lá do Champinha. O Champinha que provocou vários, né, cometeu, na verdade, vários atos infracionais análogos a crime quando era menor de idade. E depois, cumprindo essas medidas socioeducativas, né, mas já na condição de maior de idade, aos 18 anos, 19, 20, também cometeu vários outros crimes, mas sempre, né, nas perícias médicas, nas análises criminais, considerado inimputável e com extrema periculosidade à sociedade, ou seja, o risco de colocá-lo em liberdade nas condições atuais é muito grande, ele, né, vir a praticar novamente esses fatos. Então, a medida de segurança, ela analisa mais a prevenção do crime e a periculosidade do agente, né? O agente é tão perigoso que ele pode cometer outro crime. Nós vamos prevenir esse cometimento. Ou seja, não vamos deixar que o crime aconteça, tá? A pena não. A pena tem uma tríplice finalidade. A finalidade da pena é muito mais ampla, até mesmo porque trabalha essencialmente com a culpabilidade e não com a periculosidade. Olha lá. Pressupostos de aplicação da medida de segurança, né? A prática de um fato previsto como crime, né? Por óbvio, né? Abrange também contravenções penais, viu, gente? Até porque a lei de contravenções penais não dispõe de modo contrário. No Brasil, as medidas de segurança são pós-delituais, tá? Ou seja, aplicadas após a prática da infração penal e após, inclusive, o devido processo legal, né? Com a necessidade também da ampla defesa, né? Então, depois do devido processo legal, que o juiz define se o sujeito é imputável ou inimputável, tá? E
A medida pré-delitual ela é aplicada para evitar a infração, mas não é o que o nosso direito brasileiro trabalha, tá? A gente trabalha com a medida de segurança pós-delitual. O outro pressuposto para a aplicação da medida de segurança, né, a periculosidade do agente, inclusive é uma das finalidades, né? Olha lá, a personalidade do agente deve ser claramente inclinada para a prática criminosa, né? O doente mental, por exemplo, né, pessoal, ele é considerado inimputável de acordo com o artigo 26 caput. Então, lá nós temos a famosa absolvição imprópria com medida de segurança. Porque o sujeito, na verdade, não é absolvido, né? Por isso que a gente fala absolvição imprópria. Ele é absolvido, mas responde com medida de segurança, que pode também ter caráter detentivo, né? No sentido de deter aquela pessoa numa instituição, no caso ali um hospital de custódia. Então, é uma absolvição às avessas, né? Porque, na verdade, o sujeito pode sim continuar recluso, só que não num presídio, né? Mas num hospital de custódia. O portador de perturbação mental, né? Quando ele é semi-imputável, o semi-imputável, ele está lá, entre o imputável e o inimputável, né? Está lá no parágrafo único do artigo 26. Esse semi-imputável, ele sofre uma condenação com pena diminuída ou então uma condenação com aplicação de medida de segurança. Isso a depender do caso concreto, a depender da posição do juiz, tá? E lembrando, né, pessoal, o Brasil adota o sistema vicariante, né? O sujeito cumpre pena ou medida de segurança. Nunca vai cumprir pena e medida de segurança simultaneamente, mesmo que sejam para condutas diferentes, tá? Ou pena ou medida de segurança. Espécies de medida de segurança. Lá, as medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado, tá? Então, essa é a medida detentiva, né? O sujeito fica detido num hospital de custódia. E tem também a sujeição a tratamento ambulatorial, tá? É igual, o que é um ambulatório de hospital, pessoal? É o local onde você não vai para se internar, você vai para se consultar, para fazer consulta, né? A gente chama de ambulatório. Então, tratamento ambulatorial é esse. Ir lá 2 ou 3 vezes, por exemplo, na semana, em uma psiquiatra, em um psicólogo, né? Para se tratar, mas não vai ficar preso, não vai ficar internado em um hospital de custódia, tá? Extinta a Doutor Thiago, punibilidade, sim. o senhor podia voltar no exame anterior, aquela palavra vicariante, eu não entendi muito bem, não. O Brasil Lembrar que o adota, Brasil tá? O Brasil adota o vicariante, sistema vicariante, tá? O que é vicariante? pois é. Ou é pena ou é medida de segurança, porque em Ah, contrapartida ao sim. sistema vicariante, nós temos o duplo binário. No sistema duplo binário, o agente pode responder com pena e medida de segurança ao mesmo tempo, de forma simultânea. A gente não adota o duplo binário. Nós adotamos o sistema vicariante, ou é um ou é outro. Ah, Ou tá. pena ou medida de segurança, os dois juntos, de jeito nenhum, tá? Olha lá, pessoal, extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta, tá? Então, quando se extingue a punibilidade do sujeito, nem medida de segurança ele vai receber, né? Vamos lá, um exemplo aí de causa extintiva da punibilidade, a prescrição, a decadência, decaiu, então nem com medida de segurança, tá, gente? O sujeito tem que ter praticado um crime e ter sido considerado inimputável na prática desse crime, exceto a menoridade, por óbvio, né? Até porque o menor responde com medida socioeducativa. Então, se estiver extinta a punibilidade, o perdão judicial, por exemplo, né? A ausência de representação no prazo legal que é de 6 meses, né? Prazo decadencial, ou a prescrição ou a decadência, não cabe medida de segurança, tá? Imposição de medida de segurança ao inimputável. Vamos lá, artigo 97. Ó. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação, tá? De acordo com o artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção,
poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, pessoal, o artigo 97 pega uma carona com as regras, né, da sanção penal, pena, né, aplicada ao imputável. Nós temos os regimes, né, de reclusão e detenção. O regime de reclusão ele é o mais duro, né, até porque ele permite também o regime fechado. Agora, a detenção é um regime mais brando, proíbe, inclusive, regime fechado. Somente o semiaberto ou aberto. O sujeito só vai entrar no regime fechado, no caso da detenção, se ele praticar uma falta grave lá dentro do presídio, né, havendo a progressão, não, a regressão, né? Havendo a regressão do regime, ele pode chegar no regime fechado, mas iniciar uma pena no regime fechado de jeito nenhum, tá? Então, se o crime for punido com detenção, que é mais simples do que a reclusão, né? O juiz, ao invés de internar esse inimputável num hospital de custódia, ele pode submeter ele a um tratamento ambulatorial, né? Por exemplo, ir ao psiquiatra 2 vezes por semana, né? Duração da medida, pessoal. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos, tá? Então, pessoal, qual é o prazo da medida de segurança? Não temos. O prazo é indeterminado. O que a gente tem é prazo mínimo, e esse prazo mínimo varia de 1 a 3 anos, né? Agora, a gente tem algumas críticas, né? Se a medida será por tempo indeterminado, ela perdura enquanto não atestada a cessação da periculosidade mediante perícia médica. Enquanto o médico não chega e fala, olha, esse sujeito, ele já é capaz de se autodeterminar. Se ele se autodeterminar, logo ele é capaz, tá? Mas somente com a perícia médica. O prazo mínimo vai ser de 1 a 3 anos, tá? E esse prazo de 1 a 3 anos é diretamente proporcional à gravidade, né, de anomalia ou periculosidade que sofre o agente. E com relação ao prazo máximo, pessoal, aí nós temos alguns posicionamentos interessantes, né? O STF, por exemplo, tem aplicado o limite relativo ao crime. Por exemplo, né, no RHC, né, no recurso de habeas corpus 10.0383 do Amapá, né, do estado do Pará, olha só o que o STF decidiu. A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena combinada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo no prazo pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30 anos, conforme a jurisprudência pacificada do STF. Então, o que o STF entende? Que tem prazo máximo, sim, embora o parágrafo 1º, né, do artigo 97 não informe prazo máximo, mas somente prazo mínimo, o STF fala, olha, tem que ter um prazo máximo, senão equivale a uma prisão perpétua, e prisão perpétua é proibida no Brasil. A medida de segurança perpétua também é proibida no Brasil. O STF fala, é o prazo máximo de pena possível. Na época era 30 anos. Hoje nós sabemos, né, pessoal, 40 anos, né? Com a lei do pacote anticrime, o prazo agora máximo da pena é de 40 anos. Então, esse é o prazo máximo de acordo com o STF, né? Uma nova interpretação constitucional desse HC 10.0383, tá? E o STF, pessoal, veio com uma súmula 527, no seguinte sentido, olha só, o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Pessoal, a súmula do STJ, ela é mais viável, né, para o acusado do que a decisão do STF, né? Então, qual é o prazo máximo? É aquele mencionado pelo STF ou aquele mencionado pelo STJ? Como a decisão do STF não tem caráter vinculante, esta decisão, né, não tem caráter vinculante, a doutrina e a própria jurisprudência têm usado mais a súmula do 527 do STJ, tá? Até porque ela é mais favorável ao acusado do que a decisão do STF. E ela é uma súmula, né, pessoal? Uma decisão sumulada, né?
ao contrário da decisão do STF, que não é sumulada. Então, para o STJ, é o prazo máximo da pena, né, da pena cominada, a pena em abstrato cominada no delito. Então, por exemplo, no crime de furto simples, né, furto simples é reclusão de 1 a 4 anos. Então, o prazo máximo da medida de segurança seria 4 anos. Muito melhor, né, pessoal, do que os 40 anos na interpretação do STF, né? Perícia médica, pessoal. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado, que pode ser de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, lembra? O prazo mínimo é de 1 a 3 anos, né? Então, essa perícia médica, ela realiza-se ao termo do prazo mínimo fixado, ou seja, ao final do prazo mínimo fixado, e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo se o determinar o juiz da execução. Então, a cada ano, o juiz da execução vai analisar, né, o relatório médico, né, a perícia médica, para avaliar se o agente, né, o acusado, precisa continuar internado, tá? Ou em tratamento ambulatorial. E se o juiz entender que um prazo menor é necessário, por exemplo, para fulano de tal precisa fazer a cada mês, não tem problema, é só ele dar uma decisão fundamentando essa atitude. Desinternação ou liberação condicional. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o agente, antes do curso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Então, o sujeito foi liberado, tá? Ele foi liberado e antes de 1 ano, pessoal, ele cometeu um novo crime, tá? Ou até mesmo um fato que indica a persistência de sua periculosidade. Ele pode voltar a ser internado, tá? Ele será reinternado, ok? Então, trata-se de uma liberação condicional a título de ensaio, né? E se durante o período de 1 ano esse agente pratica qualquer fato indicativo da persistência da periculosidade, isso vai resultar em uma nova medida de segurança, tá? Ultrapassados 1 ano, acabou, pessoal. Aí somente se ele cometer um novo crime e o laudo médico indicar que ele é inimputável ou pelo menos semi-imputável. Conversão do tratamento ambulatorial em internação, né? Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Então, se o juiz entende que o tratamento ambulatorial, que é mais brando, né, ele equivale à detenção, né, no regime prisional, ele pode determinar a internação do agente, tá, para fins curativos. Beleza? Então, nesse caso, ele vai converter o tratamento ambulatorial em internação em hospital de custódia. É como se fosse o juiz movimentando, né? A detenção passa a valer como reclusão, mais ou menos isso. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º, tá? Então, pessoal, a pena pode ser substituída por medida de segurança, tá? Lá no meio da execução, o juiz entende que o sujeito ficou louco, né? Ele se tornou inimputável ou semi-imputável também, se for o caso. Pode o juiz converter essa pena privativa de liberdade em internação ou tratamento ambulatorial? Pode, seguindo a mesma regra, tá? Prazo mínimo vai variar de 1 a 3 anos. E prazo máximo, nós não temos no Código, né? É a interpretação do STF e do STJ. Tem prevalecido a posição do STJ, ok? Ah, professor, mas prevalece do STF. Não, nem sempre, gente. Vai. Um entendimento sumulado do STJ e uma decisão isolada do STF, é claro que o STJ prevalece, né?
Direitos do internado, artigo 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento, tá? Então, pessoal, não é manicômio, não. Isso é proibido, tá? Aqueles famosos manicômios, aquele negócio de dar choque elétrico na cabeça que a gente vê em filme, isso é proibido no direito penal brasileiro, tá? São estabelecimentos, né, de características hospitalares, ou hospital ou características hospitalares, tá? De forma alguma, o famoso manicômio, tá? Isso é vedado no direito brasileiro, ok? Então, para vocês aqui que estão comigo, a gente vai abrir o prazo para perguntas, né? Para quem estiver assistindo, foi um prazer. Se ficou alguma dúvida, é só deixar a dúvida escrita aí, abaixo do vídeo, que eu respondo para você, ok? Se gostou do vídeo, é só dar um like também. Obrigado, pessoal. E a gente segue aqui com a turma que está assistindo ao vivo, tá? Um abraço a todos.